Amém, Su, graças a Deus. Olá, meus irmãos, graça e paz, amém? Amém. Primeiro domingo do ano e vocês estão aqui, amém. Glória a Deus, bendito seja o Senhor pela vida de todos vocês, os que estão em casa, aqueles que estão participando do culto também, através do campus online. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que bom, bendito seja o Senhor pela vida da nossa igreja. Meus irmãos, como sempre fazemos no primeiro domingo, nós vamos dar posse à diretoria da igreja. Então, no primeiro culto, já chamei os que estavam presentes no primeiro culto. Então, se você estiver presente agora, venha à frente, mesmo que você já tenha vindo no primeiro, para que as pessoas possam conhecer você. Então, a nossa igreja esteve reunida no mês de dezembro, em Assembleia Geral, e a Assembleia elegeu a diretoria da nossa igreja para esse ano. Então, o presidente é o pastor Jonas, o vice-presidente é o pastor Dario, ele está viajando, o segundo vice-presidente é o Guilherme, vou pedir que ele venha à frente, a primeira secretária é a irmã Suzana, a segunda secretária é a irmã Andressa, o primeiro tesoureiro o irmão Sérgio, e o segundo tesoureiro o irmão Samuel, que já estava no primeiro culto. O Conselho Fiscal, a Comissão de Finanças da nossa igreja, tem a Daniela de Souza, a Ana Rames, a Ana Paula Tomás, a Juliana Mendes e a Eliane Simões. O Conselho Administrativo tem a irmã Elisandra, tem o irmão Matias, o irmão Maurílio, o irmão Rafael Ferreira e a Milene Pontes. Além destes irmãos, nós temos os pastores da igreja, pastor Giovanni está no Rio de Janeiro, pastor Edson no Rio também, pastor Dario em São Joaquim. Então os pastores estão viajando e também os líderes dos ministérios da nossa igreja. Então, graças a Deus pelos irmãos e irmãs que compõem a diretoria. Deus abençoe a todos nós, não é? Para que o ano 2026, com seus desafios, possam ter toda a nossa dedicação, todo o nosso amor e todo o nosso trabalho. Que Deus abençoe vocês. Vamos dar uma salva de palmas em acolhimento a esses irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Podemos assentar. Aleluia, glória a Deus. Quero pedir oração pelo meu pai, irmão Edson, que está internado desde quinta-feira. Ele deve se submeter à colocação do marca-passo amanhã, às 16 horas. Então, os irmãos orem pelo irmão Edson, já 88 anos de idade, e está provavelmente nesse momento também lá no hospital, participando conosco do culto. E peço também que os irmãos orem pela paz, amém, irmãos? Orem pela paz. Temos mais um lugar, de conflito, aqui bem pertinho da gente, tendo envolvimento aí dos Estados Unidos e da Venezuela, por isso devemos orar pelos nossos irmãos nos dois países, e tem muitos irmãos aqui em Florianópolis que são da Venezuela, preocupados com seus entes queridos lá. Então os irmãos estejam em oração pela paz. A Bíblia nos ensina a orar pela paz. Meus irmãos, durante esse mês de janeiro estaremos aí com essa série Enraizados, porque esse é o tema da nossa igreja para esse ano. Em 2024, o nosso tema é Eis que faço coisas novas, não é? E como nós oramos e clamamos, e Deus fez tantas coisas novas na nossa igreja, na liderança, na estrutura, e louvamos a Deus por isso. O ano passado o tema era olhe para o alto, olhe para cima, contemple o Senhor, dependa do Senhor, como a Suzana acabou de cantar, é só chamar, nós precisamos cada vez mais crescer na intimidade com Deus. E esse ano vi muitas igrejas nas redes sociais, dando seus temas como Ano da Vitória, Ano da Conquista, e aqui na IBB o nosso tema é queremos ser mais aprofundados, enraizados em Cristo Jesus nosso Senhor, amém?
nós queremos que tudo seja para a honra, para a glória do Senhor, que tudo seja nele, por ele e para ele. Então o tema da nossa igreja esse ano é enraizados, enraizados nele. E nós temos o texto de Colossenses 2, verso 7, a nossa divisa, conforme está aí. Colossenses capítulo 2, e eu vou ler o 6 também. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Andai nele, andai em Jesus, andai em Cristo. Nele, enraizados e edificados nele, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça ou crescendo em gratidão. Enraizados e edificados nele, conforme a primeira frase do verso 7 de Colossenses capítulo 2, é a nossa divisa. Então, meus irmãos, o desejo do nosso coração esse ano é que através dos grupos pequenos, do discipulado, das ministrações, nós possamos nos aprofundar mais na pessoa de Jesus, conhecer Jesus, saber quem é Jesus, o que implica em ser servo de Jesus Cristo, andar com Jesus Cristo, viver a bênção da vida cristã. Amém? Vocês estão aí? Amém, irmãos? Pode mudar aí para mim. Nós fomos criados para sermos seres relacionais. Isso começa num processo de sementes, raízes e fruto. Se nós somos crentes em Jesus Cristo, fomos chamados para dar frutos, ok? A vida cristã implica em dar frutos. Jesus deseja que nós possamos dar frutos. Agora, o que fica claro para mim é que o processo começa com as sementes. Lançamos as sementes, nós colocamos as sementes na terra, a semente germina, a semente fortalece as raízes, e à medida que ela vai fortalecendo as raízes, nasce a planta, nasce a árvore, e lá no final do processo nós damos fruto. Então, se vocês entenderem o que Jesus está dizendo aqui, ele vai dizer assim: eu sou a videira, eu sou o tronco principal, e vocês são as varas, os ramos, ok? Se vocês estiverem em mim, eu estiver em vocês, vocês darão fruto. Então o fruto é a última etapa do processo. Primeira etapa, lança a semente germina, firma as raízes. Vai ser um processo natural. Então a minha preocupação não é em dar frutos. A minha preocupação é estar enraizado nele. Se eu estou enraizado nele, estou firme nele, automaticamente, consequentemente, lá na ponta vai dar fruto. Então às vezes nós ficamos tão preocupados, não é? Que eu tenho que dar fruto. Mas a nossa preocupação maior deve ser estar em Jesus. Estando em Jesus, firmado em Jesus, convicto da nossa posição em Cristo Jesus, da nossa vida em Cristo Jesus, nós vamos dar fruto, porque nós estamos ligados à videira. Amém, meus irmãos? Pode mudar. E hoje nós vamos trabalhar esse tema, enraizados na comunhão. Enraizados na comunhão. A importância da igreja de Cristo, de sermos igreja de Cristo, de fazermos parte da comunidade que chamamos comunidade de fé, aqui a IBB, nossa comunidade de fé, porque é tão importante fazer parte da sua igreja. E durante o mês de janeiro nós vamos estar enraizados na palavra, enraizados na oração, na missão. Cada domingo vamos estar nos aprofundando numa dessas raízes. Mas a raiz de hoje é a comunhão. Pode mudar aí. Desde o Gênesis, desde o início da nossa humanidade, nós somos criados para viver em relacionamentos com outras pessoas. Lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus fez a luz e disse assim: eis que isso é bom. E depois então ele fez a terra e disse: eis que isso é bom. E fez a separação entre a água e a terra e falou: eis que isso é bom. E depois Deus criou os animais e falou: isso é bom. E ele criou as árvores e falou: isso é bom. E criou o firmamento e falou: isso é bom. E aí então ele cria o homem, e quando ele cria o homem, ele eleva esse conceito e diz o quê?
Eis que isso é muito bom. A coroa da criação, a semelhança divina, eis que isso é muito bom. E aí estava tudo conforme Deus queria que estivesse. O paraíso era incrível, o jardim do Éden maravilhoso. Ali havia um homem à semelhança divina. Mas eu creio que Deus, olhando para si mesmo e vendo que Ele é Pai, o Filho, o Espírito Santo, e eles vivem em intensa comunhão, em perfeita comunhão, e os três são um, então aparece o primeiro não é bom da Bíblia. E qual foi o primeiro não é bom? Não é bom que o homem esteja sozinho. Então lá no Éden já, Deus percebeu que tinha uma coisa que não estava ainda no jeito, não estava ainda adequada, não estava como ele queria. Ele disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Primeiro sozinho aparece para falar da solidão do ser humano, e Deus criou para ele uma companheira, uma adjutora, uma mulher, para estar ao seu lado, diz, crescei e multiplicai, e desde então, o homem sempre viveu com a necessidade de ajuntamento, de relacionamentos, e nós até manifestamos isso sem pensar, porque nós criamos clubes, tem clube do passarinho, clube do carro antigo, não é? Clubes de futebol, associações, nós queremos viver em comunidade. E alguém já disse que para o ser humano se desenvolver, ele só se desenvolve se tiver relacionamentos. E a alma só se desenvolve se ela puder se relacionar com outras almas. Então, a necessidade de se relacionar, de viver em comunhão, de viver em ajuntamento, está lá desde que o mundo é mundo. Pode mudar aí para mim, por favor. Pode mudar? Aí. E aí Deus chama Abraão, e de Abraão faz um povo. E depois chama Moisés e restaura a aliança com esse povo. E aí vem Jesus. E Jesus, durante o seu ministério, ele cria, ele funda, ele ergue, ele estabelece a sua igreja. Então, igreja é uma comunidade de pessoas redimidas, salvas do Senhor Jesus Cristo, que foi erguida, fundada por quem? Por Jesus. Então, ser igreja, participar da igreja, estar na igreja, não é uma coisa que é uma ideia do pastor Jonas, ou de qualquer outro pastor, ou de qualquer líder religioso, ou de qualquer religião. A igreja é erguida, fundada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz assim, sobre esta pedra, sobre essa declaração que tu acabaste de falar, sobre essa declaração eu edificarei a minha igreja. Então, irmãos, eu entendo que Jesus é a pessoa mais inteligente que já pisou esse planeta. Eu creio que antes de Jesus nunca houve e nem nunca haverá uma pessoa como Jesus. E se Jesus fundou a igreja, ergueu a igreja, estabeleceu a igreja, é porque ele sabia que nós precisaríamos de uma igreja. Amém? Vocês estão aí? E ele fez uma promessa. Ele disse que as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja. Então, não acredite em fake news. Não acredite em determinados vídeos do YouTube, das redes sociais. De vez em quando alguém me manda um vídeo, pastor Jonas, a igreja vai se acabar, a igreja está nos últimos dias. Eu sempre respondo assim, que Bíblia você está lendo? Que Bíblia você está lendo? Porque a Bíblia que nós lemos e cremos tem uma declaração de Jesus, o fundador da igreja, e ele diz, as portas do inferno, é isso, creia nisso. Enquanto Jesus não voltar, a igreja estará sempre marchando, alcançando a vitória até o dia da sua volta. Amém? É nisso que nós cremos. Já tentaram de todo tipo, de todo jeito, destruir a igreja. Queimaram Bíblias, prenderam líderes, queimaram igrejas.
mas a igreja de Jesus continua firme, atuando no planeta Terra, porque ela é de fato a igreja de Cristo, fundada por Cristo, erguida por Cristo, e ela vai prevalecer até a volta de Jesus. E mais que isso, Jesus não apenas ergueu sua igreja, mas Ele amou e morreu por ela. Ele amou e se entregou por ela. Se tem alguém que ama a igreja, esse alguém é Jesus. Amém, gente? Então, quando nós somos desafiados a ser igreja, a participar de uma comunidade de fé, é porque Jesus deseja que isso seja a nossa vida cristã. Essa é uma raiz que precisamos plantar nesse primeiro domingo do ano, a raiz de que este ano estarei ligado, firmado e atuando na igreja de Jesus nosso Senhor. Pode mudar para mim. Agora, a palavra que Jesus usa, quando ele diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a palavra que ele usa no grego é a palavra eclésia. E eclésia, a palavra grega usada por Jesus, significa ajuntamento, assembleia, reunião. Então, desde a sua fundação, igreja é o ajuntamento dos crentes, a reunião dos crentes, é os salvos se reunindo para formarem uma igreja. E essa palavra igreja vem de um verbo grego chamado kaleo, e esse verbo significa aqueles que foram chamados para se reunir, literalmente chamados para fora. Então nós somos chamados por Jesus para fora do mundo, para nos reunirmos. Nós estamos aqui, estamos no mundo, mas não estamos mais pertencendo ao sistema do mundo, nós somos a igreja de Jesus Cristo. E como diz Paulo, não me envergonho disso, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Somos nós, irmãos, está falando de nós. Nós somos a igreja do Senhor Jesus nessa terra. Nós somos a agência do reino de Deus nessa terra. Nós somos chamados por Jesus e inseridos numa comunidade. E essa comunidade que chamamos de igreja. Quando Jesus chama os seus discípulos, diz o texto bíblico lá de Marcos 3,14, e chamou os discípulos para estarem com Ele, para viverem com Ele, andarem com Ele, comeram junto com Ele, dormiram no mesmo lugar que Ele. Então, ser igreja é estar com Jesus, viver com Jesus, andar com Jesus, participar da vida comum da igreja que Jesus Cristo fundou. Está todo mundo aí? Amém? Amém. Não foi boa a ceia de ano novo? Amém? Amém. Pode mudar. Agora, o Novo Testamento usa algumas metáforas, algumas figuras de linguagem, não é? O que são metáforas? São algo que a gente usa para fazer uma comparação, ou para trazer um significado ainda maior, mais intenso do que nós queremos que seja entendido. E então Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, e vocês são as minhas ovelhas. A igreja é chamada do rebanho de Cristo, e Ele é o bom pastor das ovelhas. Isso significa que nós somos totalmente dependentes de Cristo. Eu não sei se vocês sabem, mas a ovelha é o animal que depende do pastor desde a hora que acorda até a hora que ela volta ao aprisco. Então, durante todo o dia, quem dá comida a ela é o pastor, quem leva para beber água é o pastor, quem tira os carrapichos é o pastor, quem defende o lobo é o pastor que vai na frente e as ovelhas o seguem. Eu não sei se vocês já pensaram também por que Jesus não nos chamou de outro animal. Já pensaram? Por que Ele não nos chamou de abelhas? Às vezes nós parecemos até abelhas, não é? Mas Jesus não nos chamou. Ou sei lá, de cavalos, ou de marrecos, ou qualquer coisa. Mas Ele nos chamou de ovelhas, porque as ovelhas são animais que dependem totalmente de um pastor. Depois, Paulo, lá em Efésios, ele vai usar 3 metáforas ou 3 figuras de linguagem para explicar o que é uma igreja. A primeira, lá no capítulo 1, ele vai dizer que a igreja é o corpo. Quem é o cabeça desse corpo? É Jesus, é Cristo. E nós somos os membros. O que Paulo quer dizer é que nós somos totalmente liderados por um cabeça. Nós temos uma referência de vida, de Senhor, e essa pessoa é Jesus Cristo, e nós somos os membros, e os membros são muito diferentes, mostra o quanto nós somos diversos,
com temperamentos diversos, nascemos em lugares diferentes, viemos de culturas diferentes, temos até pessoas aqui de países diferentes, mas nós somos todos unidos a um corpo. E esse corpo liderado por uma cabeça, que é Jesus, mas nós somos interligados uns com os outros. E Paulo vai dizer assim, que até aqueles membros que parecem ser os mais simples, eles também são necessários. Amém, gente? O que Paulo está querendo dizer? Olhem uns para os outros e vejam como nós somos diferentes. Como nós temos funções diferentes. Como temos capacidades diferentes. A mão é diferente do pé, não é? A orelha é diferente dos olhos, não é verdade? A unha é diferente do dedo, mas todos somos importantes. E todos temos o nosso lugar no corpo de Cristo. Até aquele mais pequenino, ele tem o seu lugar no corpo de Cristo. Outra metáfora usada pelo apóstolo Paulo, que está lá em Efésios 2,19, ele diz que a igreja é uma família. E ele diz que nós fomos inseridos na família de Deus. Nós temos o mesmo Pai e carregamos o mesmo sangue, que é o sangue de Jesus derramado na cruz para a nossa salvação. Só em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses é mencionado 27 vezes a expressão irmão e irmã. E é verdade, e é natural, é o que nós somos. Por isso que a gente fala, a irmã Suzana, não é? A irmã Suzana Amaral, o irmão Daniel, porque nós somos inseridos numa família, a família de Deus. Amém, gente? E somos como qualquer família. Os temperamentos são diferentes ou não são? Ou os gêmeos aí têm o mesmo temperamento? Não tem, não é? O jeito é diferente, a capacidade é diferente. Uns são mais quietos, não é? Outros já são mais extrovertidos. Um já tem dificuldade de se comunicar, outro se comunica bem. Um é bom numa área, outro é bom na outra área. Eu tenho um irmão lá em casa, que vocês conhecem, o Neném. A gente chama Neném porque ele é o caçula. Ele é bom de cozinhar. Ele é bom de cozinhar. Ele faz umas comidas tremendas. Agora eu já sou ruim de cozinha, não é? Mas somos da mesma família. E de vez em quando a gente chateia um com o outro, não é? Ou não é assim na sua família, só lá em casa? Não é? É isso aí. Mas aí nós temos algo extraordinário, que temos o pertencimento dessa família. E nos amamos, e nos respeitamos, e nos queremos bem, não é? E nos ajudamos mutuamente, e queremos fazer com que essa família prospere, que ela glorifique a Deus de todo o coração. O outro exemplo que Paulo usa é que nós somos um edifício, lá em 2:20 a 22. Então, nós somos uma edificação, construída em Cristo Jesus, para a habitação do Espírito Santo. Amém, gente? Pedro vai dizer lá em 1 Pedro 2,8 que nós somos pedras vivas. Pedras vivas. E com essas pedras vivas, eu e vocês, nós formamos a igreja. Então fica claro aqui, gente, todas essas comparações que o Novo Testamento faz para a igreja, é que tudo é plural, tudo é coletivo, não tem rebanho de uma ovelha só. Uma ovelha só é uma ovelha só. Agora 2, 3, 4 já começa a formar um rebanho. Não existe o corpo de um membro só. Se eu tirar a mão e deixar do lado, o que vai acontecer com a mão? Ela vai se decompor, não é verdade? Agora existe um corpo de muitos membros, e não existe uma edificação de um tijolo só. A edificação é feita por vários tijolos, para a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, igreja não é este lugar, ok? Está todo mundo aí? Igreja não é este lugar. Eu já preguei em igrejas embaixo de árvore, já preguei numa igreja na caverna, ok? A igreja é onde nós estivermos. Se estivermos aqui, somos a igreja, nesse galpão. E se estivermos lá na praça, somos igreja. E se estivermos lá no estádio do Figueirense, somos igreja, não é? Nós somos igreja onde nós estivermos reunidos. Porque só somos igreja quando estamos juntos. É o rebanho do Senhor, o bom pastor. É o corpo de Cristo, nós, o corpo vivo de Cristo, o edifício para a habitação do Espírito. O Guilherme acabou de falar aqui 2 vezes, eu prestei atenção, a IBB é a sua casa, que a IBB é a sua família,
Pessoas vão chegando de fora, de outros estados, encontram aqui uma família. Às vezes eu vou pregar numa outra igreja que eu não conheço. Eles só me convidaram para pregar. E às vezes vou fazer uma conferência, sexta, sábado, domingo, chego lá na sexta-feira, às vezes não conheço nem o pastor, mas quando termina a conferência domingo, somos todos da mesma família. E ainda hoje nos falamos nas redes sociais. E ainda hoje eles fazem comentários sobre a igreja, sobre as pregações, porque criamos um vínculo. E esse vínculo só é possível por causa da igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, gente? Fica claro para você que você sozinho não é a igreja, que nós somos a igreja, que o Pai é nosso. Amém? O que a Bíblia diz? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Se 2 ou 3 entre vocês concordarem, eu responderei. Não é? A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores e que os anjos assistem à sua igreja. E um dia Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. Não vem buscar eu, só eu. Jesus virá para buscar a sua igreja. Então nós precisamos colocar isso como uma raiz profunda da nossa vida em Cristo. Eu sou parte da igreja de Jesus. Eu faço parte da igreja que um dia Jesus ergueu. Eu estarei firme até eu me encontrar com Deus, ou até Jesus vir me buscar. Eu serei a igreja de Cristo juntamente com os meus irmãos. Amém? Às vezes alguém diz assim: ah, pastor Jonas, eu vou ser igreja em casa mesmo. Não vai, irmão, não vai. A brasa fora do braseiro, apaga, perde a luz. O membro fora do corpo se decompõe. O tijolo fora do edifício é só um tijolo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Outro ponto importante, pode mudar para mim? É que a igreja é a nossa comunidade de... Eu amo essa frase do John Wesley. John Wesley, que começou o movimento metodista, um grande homem de Deus, grande pregador, e é uma frase que norteia muito a minha vida cristã, em ser igreja. Ele diz assim: você quer ir para o céu? Faça o quê? Procure os seus irmãos e vá com eles. Você quer ir para o céu, quer caminhar para o céu, quer viver na direção do céu, porque esse é o nosso chamado, é viver na direção do céu. Ele está dizendo assim: olha, não dá para ir sozinho não. Não dá para ir sozinho não. A gente vai precisar uns dos outros. Porque uma hora você cansa, eu te levanto, outra hora eu canso, você me levanta. Uma hora eu estou ruim, você me ajuda. Uma hora eu vou precisar de oração e você está comigo. Uma hora eu vou orar por você. Uma hora eu vou segurar na sua mão, mas vai ter momento que você vai segurar na minha. E a gente vai caminhando e vamos juntos. E tem hora que eu vou sofrer uma tentação tão grande do diabo e é você que vai orar comigo. E nós vamos juntos. E nós vamos caminhando juntos. Porque é impossível para o céu sozinho. E coloque isso na sua mente. Não existe a igreja do eu sozinho. Não existe a igreja do eu sozinho. Eu sou igreja com os meus irmãos. Com os meus diferentes irmãos. Com os meus irmãos de outros lugares. Com os meus irmãos com outras habilidades. Mas juntos somos a igreja de Jesus Cristo. Irmãos, é tão natural ver isso aqui. Eu vejo irmãos que estão tão envolvidos com a música da igreja. Outros irmãos estão tão envolvidos com o evangelismo. Outros irmãos estão tão envolvidos com a administração da igreja. Outros irmãos estão tão envolvidos com a oração, com o clamor. Outros irmãos estão tão envolvidos com a misericórdia, com a ajuda. Eles ajudam tantas pessoas. Porque cada um é parte do corpo. E se a gente juntar todo mundo, forma a igreja. E a igreja com todos os dons. A igreja com tudo aquilo que é necessário ter. Todos devemos orar, amém? Mas vocês não entendem que tem gente que ora mesmo porque tem o dom da oração? Nem todo mundo tem. Todo mundo deve dar um bom testemunho, todo mundo deve evangelizar. Mas tem gente que ama missões, não é verdade? Ama missões, zela por missões. É verdade.
Todo mundo deve ajudar o próximo. Mas tem gente aqui na igreja que tira a roupa do corpo e dá para o próximo. Mas isso não é coisa para todo mundo. Eu vi o irmão da igreja fazer isso. Um dia que a gente foi distribuir marmita, ele tirou a camiseta dele e deu para o outro. Mas nem todo mundo faz isso. É gente que tem esse dom e faz de coração. E aleluia por isso. E a gente precisa olhar para a igreja e ver, graças a Deus, temos pessoas em todas as áreas. Tem gente que ama ficar lá com as crianças. Agora tem gente lá cuidando das crianças, mas não é para todo mundo não. Estou certo ou errado? Não é? Pastor, Deus me livre. Pois é, irmão, Deus já te livrou, fica tranquilo. Não é? É isso. Mas que bom que tem gente lá. E tem gente cuidando dos nossos carros lá fora agora. Faça sol, faça lua, faça chuva. Faça sol agora no culto das 5, né? Eles estão lá cuidando dos carros. E tem gente que fala, se for para cuidar de carro, já nem vou para a igreja. Não é verdade? É isso. Mas que bom que tem gente lá agora. E assim a igreja de Jesus. Pessoas em todas as áreas, trabalhando e servindo. Porque eu não sou igreja sozinho. Eu não consigo ter a plenitude de uma igreja em mim. A plenitude da igreja está na minha participação com os meus irmãos. Pode mudar aí para mim, por favor. Agora, o exemplo da igreja primitiva, desde que ela começou a se reunir, logo que Jesus subiu ao céu, logo que Jesus foi assunto ao céu, a igreja começou a se reunir. E o que diz o texto lá de Atos 2? O apóstolo Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem, e eles começam a se reunir, e diz que perseveravam, isso é, insistentemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, nas orações, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E desde que a igreja começou, ela se reuniu. O Império Romano perseguiu, matou gente, colocou gente comida para os leões, banhava os crentes em óleo e colocava para iluminar as ruas de Roma à noite. Mas a igreja continuou firme, se reunindo. E passou a Idade Média e chegou até os nossos dias. Nós estamos aqui reunidos porque somos igreja de Jesus. Não deixe de se reunir. Se tem uma raiz que você pode firmar para esse ano é, eu vou ser igreja, junto com os meus irmãos. Vou participar, vou me reunir, vou estar com eles, vou ser ajudado e vou ajudar. Vou ser ensinado e vou ensinar. Eu vou colaborar e vão colaborar comigo. Eu serei igreja, juntamente com os meus irmãos, porque é assim que é desde o início. Pode mudar. E a igreja, ela começa a viver no Novo Testamento que a gente chama de mutualidade. O que é mutualidade? É uns aos outros, é reciprocamente, não é? Então nós vivemos a mutualidade na igreja. Alguém já disse que esse é o sonho de Deus. Se Deus tem um sonho para a igreja, é poder viver a mutualidade. E você sabia que essa expressão, uns aos outros, aparece 37 vezes no Novo Testamento. 37 vezes no Novo Testamento aparece a expressão amar uns aos outros, servir uns aos outros, ajudar uns aos outros, ensinar uns aos outros, exortar uns aos outros, cuidar uns dos outros, tem até não morder uns aos outros. Claro, somos ovelhas, né? Somos ovelhas, não morder uns aos outros. Irmãos, o que o Novo Testamento está dizendo para nós é que a vida na igreja é uma vida de mutualidade. Nós fazemos aos outros, os outros fazem por mim. Eu faço aos outros e os outros fazem por mim. Amém, gente? Isso é uma bênção. A gente recebe e a gente doa. No Natal, um casal que está aqui presente agora, ele ligou para mim e falou: Pastor Jonas, queremos dar ao Senhor um almoço de Natal. Amém. Acha que Pastor Jonas recebe ou rejeita? Recebe, sempre. E aí, bondosamente, ele falou: pastor, aqui está o cardápio. Quando eu li o cardápio do almoço de Natal, que eles iam levar na nossa casa, ou eu iria buscar, eu disse para a Thelma, porque estava assim, ó, arroz, 2 quilos, maionese, 2,5 quilos, frango, sei lá, 4 quilos, era um negócio assim. Eu disse, Thelma, nós vamos comer Natal, Ano Novo, vai sobrar até para Corpus Christi. Aí liguei para uma outra família do pastor Luiz. Cadê o pastor Luiz? Está por aí. Liguei para ele, falei, pastor Luiz, recebemos um almoço,
queremos dividir com vocês, não é? E foi muito abençoado, viu, casal que está aqui? Deus abençoe vocês poderosamente. E é isso, nós recebemos para compartilhar, recebemos para dividir, sempre uns aos outros. E se a igreja cresce uns aos outros, a igreja ela floresce uns aos outros, irmãos, nós teremos uma comunidade ainda muito maior e melhor do que a IBB já é, para a honra e para a glória do nosso Deus. E eu vejo pessoas se reunindo em casas e se recebendo gente que chega de fora. Ó, no primeiro culto, cadê os manauara aí? Levanta a mão. Ó, chegou mais uma família de Manaus hoje, viu? Como é que é o nome deles lá? Yasmin e Patrícia e Yasmin, viu? Apresentei para a irmã Cláudia aí. Então vamos cuidar do povo que chega de fora. Está vindo tanta gente de Manaus e da Bahia, tanta gente, não é? Não é, Rick? Não é verdade? Da gente da Bahia. Outro dia eu perguntei aí, domingo passado, chegou mais um casal da Bahia, não sei se eles estão aí hoje. Eu disse, ficou alguém da Bahia, gente? Ficou lá alguém? Verdade, eu falei, as igrejas lá devem estar vazias, né, gente? Graças a Deus, devemos receber, acolher de coração, para praticar a mutualidade. Somos igreja, essa é uma raiz que tem que ser firmada. Pode mudar, por favor. Irmãos, esse é o fato. Você não é igreja sozinho, amém? Todo mundo entendeu isso? Beleza. Você não é igreja sozinho, você não é corpo como membro isolado. Para ser igreja, você deve estar interligado aos membros do corpo, congregando, servindo uns aos outros no amor e temor do Senhor, porque a vida de Cristo, ela flui no corpo de Cristo. A vida de Cristo flui no corpo de Cristo. Amém, gente? Então, esse ano, 2026, você vai firmar e fortalecer essa raiz na sua vida cristã. Eu estarei com a igreja, participarei da igreja, eu quero aprender com a igreja, quero ensinar a igreja, quero amar a igreja, quero ser amado na igreja. Eu quero viver a vida comum da igreja, quero ser corpo de Cristo, quero ser rebanho do bom pastor. Eu quero ser um edifício para a habitação do Espírito Santo. Eu quero ser parte da família de Deus neste lugar. E quero terminar citando o texto de Hebreus. Pode mudar, por favor. E o texto de Hebreus vai dizer, Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir-nos. Irmãos, isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Nós não devemos deixar de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando o quê? Quando aquele dia, que dia? O dia da volta de Jesus estiver chegando. Se reúna, congregue, cumpra a palavra de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A igreja, ela não é perfeita, não é? Por quê? Porque nós não somos. Devia ter uma placa ali na frente, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Mas nem precisa, porque não vai entrar, só se Jesus voltar, não é? Então a igreja perfeita, só Jesus vai pastorear. Está todo mundo aí? Só Jesus. O pastor Jonas, mero mortal, não é? Mero homem mortal, vai pastorear a igreja real. E a igreja real tem as suas dificuldades. Agora, se nós todos colaborarmos, nos ajudarmos, vai ser uma igreja bonita, forte, abençoadora, causando impacto nessa comunidade, em nome de Jesus. Deixa eu contar uma história para vocês. Diz que um crente em Jesus Cristo, servo de Deus, fiel, estava no seu barco, e de repente uma tempestade em alto mar, e o barco virou, e ele acabou como náufrago numa ilha deserta. Ninguém habitava naquela ilha, e ele ficou lá por anos. Mais tarde, um capitão de um navio encontrou aquela ilha e encontrou aquele irmão lá na ilha deserta. Ele já estava barbudo, estava cabeludo, estava magro. Mas o capitão chegou e observou que ele tinha construído 3 cabanas. 3 cabanas. A primeira cabana, bem bonitinha, bem arrumadinha, e o capitão perguntou, que cabana é aquela ali? E ele falou, essa é a minha casa, é o meu abrigo. Durante os anos que eu estou aqui, eu construí essa cabana para que eu pudesse me abrigar da chuva, para que eu pudesse ficar protegido. Ficou realmente uma cabana muito acolhedora. E o capitão falou, e aquela outra cabana, o que era? Uma cabana bonitinha. E ele falou, aquela é minha igreja. Eu sou crente,
E eu construí a minha igreja, e eu vou ali, eu oro, eu leio a Bíblia, eu intercedo pelas pessoas que faz tempo que eu não vejo. Essa é a minha igreja. E aí ele olhou e viu uma terceira cabana também bem arrumadinha, bonitinha. E ele falou, e essa terceira cabana o que que é? E ele falou, essa é a minha ex-igreja. Ele não aguentou ele mesmo sozinho numa igreja. Ele falou, não quero mais fazer parte dessa igreja. Vou fazer uma igreja nova para mim. E às vezes é bem assim que acontece com a gente, não é? Se nós amarmos a igreja e servirmos a igreja, lutarmos pela igreja, tal qual Jesus fez, olharmos para os nossos irmãos com acolhimento e amor, nós teremos uma igreja forte e abençoadora. Amém, gente? Vamos ficar de pé, a banda vai estar me ajudando aqui com uma música, mas antes eu quero orar com vocês. Você sabe o nome da pessoa que está do seu lado aí? Fala para ela assim, eu sou igreja com você. Eu sou igreja com você. Sozinho não sou igreja não. Vamos orar. Senhor, obrigado pela igreja. O melhor lugar no mundo é a igreja. Bendito seja o Senhor pela vida na igreja, pelos irmãos que o Senhor tem nos dado ao longo da vida, pela parceria, pelo companheirismo, por andarmos juntos, ó Deus, por servirmos ao Senhor, por podermos compartilhar da vida cristã. Nós te exaltamos e te glorificamos pela bênção da igreja. Nos abençoe, Senhor, aqui como IBB, para que essa seja uma raiz muito forte em nosso meio, que possamos de todo o coração amar e servir o Senhor nesta igreja. Ó Deus, derrama unção de comunhão, ó Deus, sobre a vida da nossa igreja, que todos nós possamos sentir alegria, domingo após domingo, em cada reunião, em cada grupo pequeno, de poder desfrutar da bênção de ser igreja neste lugar. Por isso, em nome de Jesus, clamamos para que o Senhor se manifeste sobre a reunião da igreja, a comunhão da igreja, durante esse ano de 2026. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Cantemos.